O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus nos fala, pois, da sua bondade e da dificuldade que tantas vezes se cria para que a bondade de Deus se manifeste. Vocês se lembram quando Jesus conta o episódio daqueles que foram contratados e que ele disse que pagaria uma moeda de prata ao fim da diária, mas ele quis convidar outros que chegaram depois e já só trabalharam algumas horas. Na hora da prestação de conta, os que chegaram cedo receberam a mesma paga, uma moeda, e reclamaram porque o Senhor quis dar a mesma moeda para outros que trabalharam menos tempo. E Jesus então diz: amigo, olha, eu não estou sendo desleal contigo. Nós não combinamos uma moeda? Está aqui, pega, vai em paz. Ou tu estás com inveja porque eu quero dar a mesma moeda para os outros que trabalharam menos? Estás com inveja porque eu sou bom? É isso, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes nós queremos a bondade para nós, mas temos inveja quando a bondade acontece para as pessoas, sobretudo aquelas que não amamos bastante ou não amamos nada. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso da nossa igreja, da nossa vida cristã. Olhem só, a canonização de Santa Madre Teresa de Calcutá, que aconteceu ontem, a Santa da Caridade. Ela e tantos outros, nós também temos a nossa Madre Dulce da Bahia, tivemos a nossa Madre Dulce da Matinha, irmã Angélica do Colégio São Paulo. Hoje, olhando a Matinha, que agora se chama Fátima, a gente nem se lembra o que foi aquilo e o quanto irmã Dulce trabalhou aqui em Belém para urbanizar, para cristianizar, para evangelizar aquela área ali que era alagada. Obras de misericórdia que irmãos e irmãs nossas praticaram. A irmã Madre Teresa foi reconhecida universalmente pela sua obra, também porque de alguma forma a mídia fez aparecer tanto o trabalho dela. Outras pessoas
que praticaram e praticam talvez não sejam vistas pelos holofotes, pelas câmeras, nem pelos olhos humanos, mas Deus sabe quanto bem essas pessoas praticam. Lembremos aquele episódio em que um jornalista inglês escreveu um artigo criticando a Madre Teresa de Calcutá. Ora, onde já se viu isso? Né? Que obra é essa? Construir barracões só para puxar para dentro moribundos, pessoas que estão morrendo na rua, sem nenhuma outra iniciativa. Porque a certa altura a Madre Teresa fazia isso lá pelas periferias da Índia, armava barracas para os moribundos virem morrer debaixo. E este jornalista inglês então criticou-a. E ela então respondeu: jovem, é só o que eu posso fazer, é construir barracões para que estes seres humanos, irmãos nossos, possam ao menos morrer debaixo de alguma coisa que os cubra. Se você puder fazer mais, venha, eu só consigo fazer isso. Meus irmãos e irmãs, pois uma pessoa tão indefesa como era aquela mulher, fazia isto. E nós sabemos que o Papa Francisco propôs para nós a revitalização, a divulgação, a conscientização e a vivência das obras de misericórdia. Uma delas é exatamente sepultar os mortos, dar-lhes dignidade, visitar aqueles que estão enfermos, obras de misericórdia. Que bom quando podemos solucionar e devemos buscar também implementar ações políticas e etc. que visem, pois, o verdadeiro progresso dos povos, mas sabe como é, na hora H tem-se que fazer aquilo que é preciso. E, coisa maravilhosa, Papa Francisco vem de acrescentar 2 outras obras, uma na série de 7 obras de misericórdia corporal e uma na série de 7 de obras de misericórdia espiritual. E por isso ele colocou exatamente 7 mais 1, agora ficam 8. A preocupação do Papa é também pela criatura humana enquanto nós vivemos num planeta, enquanto nós vivemos no universo. E a preocupação dele pela criatura humana é alguma coisa que o levou, pois, a defender a natureza, o mundo, o universo, que ele chama de casa comum. Casa comum porque todo mundo, tem interesse em que o mundo esteja limpo, em que o mundo esteja bem, porque nós dependemos da água, da natureza, de respirar o ar, enfim. Pois é, ele acrescentou como obra de misericórdia corporal, já eram 7, mais uma, 8, a 8ª é podermos contemplar com gratidão o universo. Podermos, diríamos, ser franciscanos no sentido de exatamente contemplar a natureza, de modo agradecido. Obrigado, Senhor, porque eu acordei, porque eu respiro. Obrigado, Senhor, pela água que eu bebo, pela flor que eu cheiro. Obrigado, Senhor, pelas criaturas humanas que convivem comigo, pelas que eu amo, pelas que me servem, me fazem o bem. Contemplar com gratidão a natureza. Uma obra de misericórdia espiritual. Não vamos esquecer, São Francisco de Assis, que agradecia a Deus por tudo, até pela morte, que ele chamava de nossa irmã Sora, no italiano antigo, Sora quer dizer irmã, nossa irmã Sora, morte corporal, porque, dizia ele, ela nos leva, ela serve para nós como um trampolim que nos faz passar desta vida para a eternidade.
Enquanto todo mundo morria de medo da morte, ele a chamava de irmã e bendizia a Deus por ela. Tá bom que nós não sejamos capazes de bendizer a morte, ainda não chegamos a esse nível de purificação e de santidade. Mas vamos agradecer, na verdade, as outras coisas maravilhosas que a natureza nos proporcionam. Elas vieram de Deus, são obras de Deus. E na série de obras de misericórdias corporais, gestos pequenos, mas gestos concretos de cuidado pelo mundo. E aí nós poderíamos fazer uma série, uma lista imensa destes gestos. O mais simples seria não jogarmos lixo na rua, porque sabemos o que acontece. Além de ficar feio, enche os bueiros e tudo isso provoca, pois, o entupimento, das vias de esgotos e outras coisas mais. Apodrecem, causam bactérias, enfim, essas coisas todo mundo já sabe porque a gente estuda na escola, desde pequenos, os efeitos que a podridão exerce no mundo. Pois é, podermos realizar gestos pequenos, que antes de serem atitudes cristãs, gestos religiosos, são, vamos ser sinceros, educação. Faz parte da educação humana, da educação civil, nós cuidarmos do mundo, não esbandalharmos o mundo que está ao nosso redor, ao nosso serviço. Mas ainda quando pensamos no futuro, o que os nossos pósteres filhos, netos, bisnetos irão herdar se nós não cuidarmos da terra? Pois bem, meus irmãos e irmãs, isso tudo porque a terra não tem uma finalidade em si própria. Ela é o palco da história, ela é o tabuleiro onde nós vivemos, ela é o lugar onde nós estamos e por isso precisa ser bem cuidado. De modo que, como o bem que fazemos para as pessoas retornam para nós, o bem que faremos ao mundo também retornarão para nós. Vamos, meus irmãos e irmãs, sempre agradecer, porque o Espírito Santo suscita na nossa igreja homens e mulheres grandiosos que nos mostram o lado direito da vida, que nos estimulam ao bem e, sobretudo, que são para nós testemunhos da própria misericórdia de Deus neste mundo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Santa Madre Teresa, muito obrigado, Papa Francisco, muito obrigado todos aqueles que nos servem no sentido de manter os nossos ambientes. Muito obrigado, garis, muito obrigado, faxineiros, muito obrigado, lavadeiras, muito obrigado todos aqueles que ajudam o mundo a ser melhor. Um instante de silêncio